Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite, Secretaria de Educação de Almirante Tamandaré. Boa noite a todos os funcionários da Prefeitura. Boa noite, secretário Jussier, equipes das nossas unidades escolares, gestores, educadores. Hoje nós temos um tema bastante importante, bem legal da gente discorrer, adolescências e seus impasses. Temos a convidada Patrícia, né, eu já a apresento, e essa temática é um grande impasse porque, né, nós temos vários sentidos, inclusive na determinação da faixa etária. Vamos pensar que lá no Estatuto da Criança e Adolescente, ele demarca esse período como sendo dos 12 aos 18 anos. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde, a faixa etária compreende dos 10 aos 19 anos. Mas, segundo alguns estudos recentes, né, alguns cientistas propõem uma idade que vai até 24 anos, porque tem questões biológicas, como ainda o crescimento e o desenvolvimento cerebral, o próprio dente do siso, muitas vezes, nasce neste período dos 24 anos ou mais, né, então temos uma outra classificação. Por outro lado, esse período traz inquietações para os familiares e educadores, né? Por considerarem um momento difícil que traz conflitos para a relação. É um momento de muitas descobertas, em busca de sentido para ocupar um lugar no mundo, né? Eu acho que essa busca, né, das identidades que a gente tanto fala na psicologia, né, Patrícia? A Patrícia também é psicóloga, assim como eu, e ela tem um trabalho maravilhoso, na verdade, ela faz um trabalho no Ministério Público de Curitiba, mas ela não está aqui representando a instituição, né, ela está como a psicóloga Patrícia dos Santos Lages Prata Lima. Compreenda seu nome, Patrícia. Bem comprido. Seja bem-vinda em nome de toda a Secretaria de Educação do município, né, seja bem-vinda para dividir esse momento aqui da tela comigo e ao mesmo tempo somar, né, somar os seus conhecimentos aos nossos e a gente poder discutir um pouco, levar um pouco para as famílias, né, essas angústias que perpassam a adolescência dos seus filhos ou dos netos, né. Esses dias eu estava ouvindo num filme que a mãe dizia assim para o seu filho mais velho, se referindo ao neto ainda criança: ah, deixa o fulaninho ficar comigo, mas quando chegar a adolescência eu devolvo ele para você, daí você vai cuidar dele, porque esse momento da adolescência ela não queria saber, né? E por que será que, né, além disso que a gente já falou, né, desses impasses, o que mais tem, Patrícia, para a gente falar, para a gente poder orientar as nossas famílias? Pois é. Primeiro, boa noite a todos, todas. Obrigada, Maria Cristina, pelo convite, por lembrar de mim para falar desse tema, que apesar de ter essa aura, assim, né, às vezes de muita dificuldade, uma coisa meio estranha, é um tema muito gostoso, porque é uma fase da nossa vida, né, que apesar desses impasses, né, como está dando o nome aí da nossa live, é uma época também muito especial e muito importante para a gente, né? Então, fico muito feliz de poder falar sobre isso um pouco, conversar um pouco, na verdade, com você sobre isso. E antes de começar a levantar alguns aspectos que eu acho que é interessante para a gente comentar, eu quero ler a letra de uma música, não vou cantar para vocês, vou privá-los disso, mas eu vou ler a letra de uma música e vocês vão reconhecer, pelo menos o pessoal aí que é da minha geração. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. É que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava deste tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Bom, é uma letra da música do Titãs, né? Maravilha. Nando Reis, se não me engano. E essa música, sempre que eu vou falar de adolescência, ela me ocorre, né? Eu acho que ela trata, né? A arte tem essa capacidade aí de, em poucas palavras, né?
poucos elementos trazer muita coisa, e essa letra, ela traz muita coisa, né, a respeito dessa, se a gente tomar essa letra como falando a respeito dessa fase, né, da nossa vida, da adolescência, ela nos traz muita coisa. Então, assim, acho que a gente pode tê-la por base enquanto a gente vai conversando um pouquinho, né. Então, assim, sim. assim, acho que é legal a gente começar pensando, né, de que essa questão da adolescência como uma fase do desenvolvimento, ela não existiu sempre, né, assim como a infância, né, quem estuda a infância sabe que também foi uma fase, a gente fala que inventada, criada, né, claro, sempre existiu, né, a criança pequena, né, mas como a gente entende tanto a infância quanto a adolescência, elas são muito recentes, principalmente a adolescência, né, a adolescência, ela é uma criação do século XX, principalmente ali, no entre guerras, se consolidou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, né, e aí teve uma dificuldade muito grande dessas pessoas, desses adultos, né, principalmente os homens que foram para a guerra, né, e mesmo as mulheres que vivenciaram essa guerra, depois lidar com essa nova forma de viver esse tempo da vida, né. Então a adolescência, ela foi de fato consolidada nessa época, então é muito recente, né, se a gente for pensar a adolescência dessa forma. Porque assim, até então a adolescência era, né, nos povos mais antigos, eram sempre dadas por rituais de passagem, né, muito pontuais, muito tempo, né, anos pra gente viver isso. Então se a gente pensar, por exemplo, ainda a gente tem alguns resquícios, né, desses rituais, por exemplo, acho que tá meio démodé isso, mas a festa de 15 anos da menina, né, é um ritual de passagem. Por isso que é muito mais hoje um resquício mesmo do que de fato aquela coisa, agora você se transforma em mulher, né. Então a gente tem a adolescência, que na verdade é esse tempo, né, que ele é um pouco, ele tem essa característica um pouco de suspensão das coisas, né, é uma vida um pouco suspensa no sentido de que eu não sou mais criança, não tenho mais um corpo de criança, não tenho mais um corpo infantil, meu corpo já passa por mudanças, já está preparado, principalmente para uma vivência da sexualidade adulta, né, está se preparando para isso, mas eu ainda tenho minhas prerrogativas, né, eu não tenho ainda as obrigações do mundo adulto, né, então, tem inclusive alguns termos que a gente usa na psicologia, como por exemplo, a ideia de moratória psicossocial, né, que é do Erickson, e o que que é isso, né, a ideia de que assim, ok, eu tenho uma dívida, eu tenho uma coisa para pagar, que está lá na vida adulta, mas vai ser depois, né, então é uma coisa assim, é um tempo que eu posso experimentar as coisas, eu não preciso definir nada, então existe, ao mesmo tempo que a gente carrega essa ideia de que é uma fase difícil, mas também existe uma idealização, um imaginário de que é uma fase boa, livre, né, porque a gente pode meio que tudo sem muito compromisso, né. Mas assim, é claro que não são todas as pessoas que podem usufruir da adolescência, tem gente que não tem adolescência, né, por situações, questões de condição mesmo, né, condição social, alguma questão de vida, de alguma ocorrência, morte dos pais, né, uma orfandade precoce, então tem que assumir uma vida adulta muito rápido, ou por uma questão de necessidade financeira mesmo, enfim. Então tem muitas pessoas, né, que não podem viver essa adolescência nessa ideia de idílio que tem, né, de que, é uma, não tem que me preocupar, não tem que trabalhar, né, no máximo estudar, posso levar as coisas meio na gaita ali, né. Então muita gente não teve isso, não tem, e muitos que são adultos hoje, muitos que são pais hoje, não tiveram. E Uhum. disso pode vir também um certo, até ressentimento, né, quando você vê, seu filho, vamos pensar, né, na minha geração, se eu não tiver podido vivenciar uma adolescência dessa forma e meu filho pode, vai haver uma dificuldade de compreender, né, essa forma de levar a vida nesse período, que pode estar perspassado também por um ressentimento de tipo: "Eu não vivi isso". Então a gente escuta aquela coisa assim: "Na minha idade, quando eu tinha a sua idade, eu já trabalhava, eu já colocava comida na mesa, eu já fazia isso", né, então tem isso, né, pode acontecer.
Então, quanto mais diferente forem tanto as vivências, né, dessas diferentes gerações, quanto os valores dessas diferentes gerações, e a gente pensa de uma forma cultural mais ampla, maiores serão os conflitos. Né? Então, aí mora sempre a nossa dificuldade, né, de diálogo com essa nova geração, né, que vem para ocupar o nosso lugar, né. Então é sempre uma relação, me parece assim que de fascínio, né, porque a gente reencontra a nossa juventude, né, você tem você vivencia, principalmente quando você é pai e mãe, né, você vivencia de novo a tua pele bonita, né, o teu corpo bonito, jovem, e mais do que isso, eu acho que o tempo que você tem pela frente, E né, uma então, vivacidade, né? E uma vivacidade também, é, né, Patrícia? Assim, isso, uma energia, né, energia, né? Uma vivacidade de descobrir o mundo, de ocupar o seu lugar no mundo, né? De discutir, de falar sobre vários assuntos, de poder opinar, de poder até debater de frente, né? Provando que, ai, mãe, mas eu penso assim, né? Ah, esse jeito que você está pensando era da tua época, né? Hoje você pensa de outro jeito. Então, até esses isso, embates, né? Na forma de pensar, de trazer as suas ideias e os seus ideais, é que às vezes aparece esse confronto mesmo, mas tudo isso é uma coisa muito saudável, né? A gente tem que pensar que a divergência no mundo das ideias, na forma de pensar, ela é uma coisa muito saudável para todos nós, desde que a gente tenha esse jogo de cintura de levar realmente, né? Não provar que a sua verdade é absoluta, porque nenhuma isso. verdade é. Né? E além disso, né, você tocou num ponto interessante, né, Maria Cristina, com relação a essa questão da adolescência e desses embates, né, que a gente fica muito na questão da ideologia, dos valores, né, do adolescente querer ir contra, né, a ideia dos pais, que tem isso, né, tem essa necessidade que é um dos pontos centrais da adolescência, que é você se separar desses pais, né, então essa separação muitas vezes ela é feita de uma forma de destrutividade, no sentido de que eu preciso destruir tudo isso, né, os meus pais da infância para poder ser alguém diferente deles, né, então essa combatividade, essa agressividade muitas vezes vem disso. Mas essa coisa, né, de ter as novas ideias, essa vivacidade que você bem coloca, ela também tem muito a ver com essa capacidade nova que o adolescente está adquirindo de abstração, né? Existe junto com esse desenvolvimento do corpo, tem um desenvolvimento cognitivo muito grande também, né? Porque assim, ele sai daquela fase mais operacional, concreta da criança e descobre uma possibilidade infinita de formas de pensar, né? De criar hipóteses, de testar hipóteses, né? Então, assim, ele passa até pensando cognitivamente para um pensamento abstrato. E aí se abre um mundo, né? Então, é quando a gente vai ver também os adolescentes, alguns, né, se interessando muito por filosofia, e daí vem junto aquela arrogância, né, que a gente toma como arrogância, né, porque daí eles dão aula, e porque descobriu aquilo, meu Deus, e agora eu posso tudo, né? Então, assim, é, esse desenvolvimento cognitivo, ele também se reflete nisso, né? Então, ele está testando, ele está experimentando essa competência nova que ele tem, né? E aí junta também com aquilo que a gente estava falando, né? Que eu coloquei que é um ponto central, que é essa separação dos pais, né? Separação da família, separação, claro, que no sentido simbólico, né? Não separação real, né? De sair de perto, não é isso. Mas a gente sempre precisa pensar que a gente está vindo numa linha, né? Então, assim, a gente está lá na infância, com a nossa identidade muito colada com os nossos pais, né? Ou as figuras, as pessoas que fazem essa função, né? De parentalidade. Então, a gente está muito colado neles. E aí, chega a adolescência, a gente começa a perceber que, bom, tá tudo mudando aqui comigo, meu corpo tá mudando, né? A música fala isso, né? Não me reconheço mais, minha barba começa a crescer, né? No caso dos meninos, e eu preciso me diferenciar. E essa diferenciação, ela não é fácil,
né? Então, o adolescente ainda não tem segurança suficiente, né, e recurso psíquico suficiente para fazer essa separação, muitas vezes de uma forma tranquila, né, mais cordata. Então, tem que ser aquela coisa brusca, né? E aí que vem aqueles comportamentos que tanto nos incomoda de isolamento, né, de distanciamento, de não conversar, né? A coisa mais difícil do adolescente é aquela coisa dele não falar com a gente, por mais que muitas vezes a gente se mostra, mas eu quero conversar com meu filho, né? Eu quero conversar com meu aluno, escutar, ele me fale o que ele está sentindo, e não sai, né? E aí a gente fica naquela angústia. Eu Mas, até Patrícia, por outro lado, daí assim, isso é em casa na relação com os pais ou com seus cuidadores, né? Mas, por outro lado, uma grande característica desse momento é, na verdade, o fazer grupo com os seus pares, né? Então, aquela figura principal, né? E assim, esse descolamento, a gente pode até pensar assim, né? Esse descolamento das suas figuras parentais, né? Com uma forma de busca por autonomia, por emancipação mesmo, né? E ao mesmo tempo vai em busca dos seus pares, porque se identifica com um grupo que é igual, né? Que divide, na verdade, o mesmo vocabulário, o mesmo gosto pelas músicas, pela forma de vestir, né? Então tem esse contraponto do grupo, né? Ele vai buscar esse conforto com o grupo. que, na verdade, faz parte do mesmo processo, né? Porque ele não pode Uhum. ficar sozinho, né? Nós somos seres Então, sociais, a gente precisa disso. uhum. Então, na verdade, o grupo, ele é uma busca, ele está tentando substituir esses pais, né? Essa família, né? Essa identidade familiar. Assim. Então, essa necessidade, a gente tem uma necessidade de pertencer. Né, então, eu pertencia a uma família, os meus pais, né, quando eu era pequenininho, fofinho, bonitinho. Agora aconteceu alguma coisa aqui que eu mudei. Então eu passo a buscar esse pertencimento em grupos, né, em amizades, e claro que isso se dá por traços identificatórios. Então, como você bem colocou, né, é modo de falar, modo de se vestir, e que também sempre marcam a diferença com relação à geração anterior. Né, então isso também é muito sempre essa questão de pontuar, de marcar a diferença, ela sempre está junto em todos os movimentos, né, em todos os processos. Então, mas assim, não é muitas vezes uma coisa fácil, né, de se fazer. E aí, e sempre vem aquela questão, né, ai, como é que eu lido, né, e vem aquela história, ai, do aborrecente, e vem aquela coisa pejorativa, né, de que, ai, adolescente é um saco, ai, aquela coisa toda. E muito disso se dá porque a gente acaba meio que deixando para trás o adolescente que fomos, né? Às vezes até por carregar um pouco isso, acreditar e aceitar essa coisa ruim, né, que o termo da adolescência carrega na nossa sociedade, assim, mas a gente acaba esquecendo. E aí, assim, para a gente lidar, qual que é a regra de ouro para a gente lidar bem, né, lidar pelo menos um pouco melhor, assim, com essa fase? É a gente tentar resgatar o adolescente que fomos, né? Claro que cada um vivencia a adolescência de uma forma, né? Mas assim, como que foi essa adolescência para mim? Quais foram as minhas dificuldades? Quais foram os meus sentimentos? Como que lidavam comigo? Né? Isso é fundamental. Como que eu me sentia com relação a isso? Só que isso nem sempre é fácil, né, Maria Cristina? Isso pode trazer. Isso geralmente traz, na verdade, muitas vezes essa nossa forma de lidar, rechaçando e ridicularizando, e "Ai, isso é bobagem", né, até assim: "Ah, isso vai passar", é até uma forma de negar, né, de não ter que se aproximar com um momento de vida que geralmente é difícil, claro, mais para uns do que para outros, mas é difícil para todo mundo, né, são onde a gente Exatamente. vivencia são os nossos lutos, né, os lutos típicos da adolescência, né, que a gente fala, que é o luto principalmente do corpo infantil, o luto da identidade de criança, e o luto dos pais da criança, né. Então quando a gente fala de luto do corpo infantil,
você deixa de ser o bebê fofinho, redondinho, né? Aquele corpinho que você tem vontade de pegar e apertar, né? O papai e a mamãe têm vontade de apertar, a pegar. É uma outra relação que os pais, principalmente, têm com esse corpo infantil, né? Eu tenho 2 filhos, um deles está com 7, o outro está com 10. Então, assim, o de 10 já está lá com o pezinho na pré-adolescência, pelo menos, mas eu tenho o de 7 ainda. E eu vejo até a diferença, assim, sabe? Até na percepção deles, o quanto que um ainda tá nessa coisa do infantil, que a gente tem uma tendência a querer abraçar mais, pegar mais, né? Tem até esse manuseio do corpo infantil, que é diferente já do corpo que já está caminhando para uma adolescência. Então, assim, tudo isso, essa relação do pai, esse olhar dos pais, né, do adulto para a criança fofa, que convoca, né, que convoca a nossa simpatia, o adolescente começa a perceber que, peraí, não é bem assim mais, né? Que nem na música, né? Ele fala, quem eu queria bem me esquecia, né? Essa fantasia da criança de que eu não vou mais ser gostada, não vou mais ser amada porque eu deixei de ser uma criança. Então, por mais que a gente não tenha, quando a gente é adolescente, a gente não tenha consciência disso, geralmente é isso que está subjacente, né? É realmente, é sempre isso, é sempre um medo de perder o amor de alguém. Né? E aí a gente vai buscar fora, a gente vai buscar entre os nossos pares, né? Tem a figura da BFF, né? A Best Friend Forever, hoje em dia, né? Que é aquela, nossa, aquela jura de amor eterno, numa fase que a gente sabe que nada é eterno, mas até os namoros, né? As paixões, elas têm essa carga de eternidade, que é muito no sentido, a gente pode ler como uma forma, assim, de tentar resgatar aquele amor eterno dos pais, que eu achei que eu perdi, né? Então, a gente transpõe para essas outras figuras, que é onde a gente pode viver de uma forma mais tranquila, a gente pode brigar, a gente pode xingar, a gente pode voltar a ser amigo, né? Que muitas vezes a gente não tem essa facilidade dentro da família, né? As coisas são mais carregadas, né? São relações mais carregadas de história. Então, a gente vai viver tudo isso, experimentar esses sentimentos, essas coisas todas, fora. Só que muitas vezes, assim, a gente como pai e mãe, a gente tem dificuldade de entender e se aceitar isso, né? Eu até, acredito, a gente conversando um pouquinho antes da live, eu comentei com você, né? Que eu falei que eu tô com o meu pequeno, né, crescendo, o meu mais velho, e eu vivi uma coisa assim que foi a primeira, esses dias, eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer, né? Ele estava chateado, tinha acontecido uma coisa aqui, mas a chateação permaneceu, assim, por um tempo, tipo, a gente já tinha conversado, já tinha meio que resolvido, mas ele continuou muito chateado, continuou chorando, assim, sabe? E eu insistindo, eu falei, mas filho, o que que aconteceu? O que aconteceu? Me conta. E ele escapando, indo pro quarto. E eu assim, né? Falei, como assim? Você precisa me contar, né? E a gente tem essa mania, né, de psicóloga, de não, precisamos conversar o tempo todo, né? E aí ele vira para mim, de tanto eu insistir, ele vira para mim e fala assim: mãe, eu não quero falar, isso é coisa minha. A hora que ele me fala isso, eu falei, como? Não falei, né? Mas pensei, mas foi um baque, que eu falei assim, como assim coisa dele, né? Como assim coisa sua? A vontade que eu tinha de falar isso. Não, a coisa é nossa, mas é justamente isso. Então, assim, essa separação, né, é sofrida tanto para a criança, para o adolescente, quanto para os pais, né? Então, assim, nós também, os pais também sentem esse baque de, peraí, até então sabia tudo da tua vida, achava pelo menos, né? Que sabia tudo da sua subjetividade também, né? Quando você se dá conta, isso já acontece antes ainda, né? Ainda na fase ali da infância, que eles já começam a desenvolver seu próprio mundo interno, né? Eu sou muito ligada nisso, acho que eu sou muito sensível a isso, assim, com os meus filhos, eu percebo muito isso, assim, quando eu me dou conta de que, nossa, é, tem coisas que eles vivenciam que é deles, e que é o mundo deles. E isso muitas vezes é um baque para a gente também, né? De, bom, tem uma parte ali que não me cabe mais, eu não caibo ali, né? Assim como na música ele não cabe mais nas roupas que ele cabia, a gente também, como pais, não cabe mais, não cabemos mais em alguns lugares da vida dele, né? E a gente tem que aceitar.
é gigante, né? Meu Deus, eu... E a angústia também vem para os pais, né? Esse momento que você se deparou, porque ele, de algum momento, ele estava comunicando para você que ele precisava desse distanciamento, né? Que, como você falou, Patrícia, esse distanciamento para uma busca de um lugar próprio para ele, né? Não só na família, mas também no mundo, porque é isso, na verdade, que todos nós precisamos, né? A gente precisa construir esses lugares no mundo que a gente vai ocupar, que não é só o filho, né? A criança da mãe e do pai, né? Ou de outro cuidador, para ocupar esses outros lugares. E essa é uma busca, assim, para até por emancipação, né? Ele está pedindo um lugar para ele, né? E que você, na verdade, não vai estar mais colada com isso, né? Por que é difícil, né? Não é só uma questão, também tem uma questão narcísica nossa, né? De que a mãe com seu bebê, principalmente, a gente vai se distanciando e vai perdendo aquele pedaço, né? É um pedaço nosso que sai andando por aí, na verdade, é isso, né? E assim, por que é tão difícil também, né? Porque a gente começa, que foi uma das coisas que me ocorreu na hora. Eu falei assim, meu Deus, e se ele for um adolescente como eu fui? Eu fui uma adolescente muito deprimida, muito sofredora, muito sensível, sabe? Cada coisa num peso. Eu lembro muito disso, né? E aí me ocorreu isso, falei assim, meu Deus, será que ele vai passar por tudo que eu passei? Será que ele vai sofrer igual? E isso é muito angustiante, né? Porque imaginar filho sofrendo é algo que não é fácil. Mas pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, assim, o fato da gente, é importante a gente também reconhecer e fazer esse resgate, né, de como que foi pra gente, por mais doído que tenha sido em alguns momentos, mas é importante até para a gente ter clareza e conseguir destacar e diferenciar a adolescência que a gente teve da adolescência que ele vai ter, não vai ser a mesma. Porque senão a gente pode também achar que tudo, né, tomar tudo a nossa imagem e semelhança, achar que, nossa, ele vai passar pelas mesmas coisas, sofrendo igual eu sofri. Não, o sofrimento é diferente, né, que seja pelo meu motivo. Até porque as experiências também serão outras. Sim. As experiências são outras, é toda uma trajetória de vida, né? Tem isso, né, Maria Cristina, a coisa da adolescência como uma... com essa característica histórica que a gente estava falando, né, que é algo até muito recente, a gente entender essa fase como uma fase do desenvolvimento. As adolescências, elas são muito diferentes a cada geração, porque o mundo vai mudando, né, e cada vez está mudando mais rápido. Então, é muito difícil a gente acompanhar. Então, assim, eu até tenho uma referência de como eu me sentia em função dessas mudanças corporais, essa insegurança com relação a pertencer a grupos, essa coisa toda, que a gente pode, de alguma forma, entre aspas, sempre, mas de alguma forma universalizar, mas tem coisas que são da época, né? Então, assim, para mim, hoje, é muito difícil entender que meu filho se relaciona com os amigos dele por meio de um jogo de videogame. Que o dia que ele falou para mim que eu tenho um evento para ir, que é um evento dentro do jogo, para mim é uma coisa que não faz sentido, né? E isso é muito difícil, né? Porque a nossa tendência, essa coisa, por exemplo, de eletrônica, tudo bem, que na minha época já tinha, eu que não era muito disso, mas hoje cada vez mais, né? E a forma de interação é cada vez maior. Nessa época não tinha essa interação, né? Tinha que estar do lado ali para jogar junto. E hoje não, eles estão longe jogando, ele está jogando com o primo lá de outra cidade. E frequentando eventos, tem música, eu nem sei como é que são esses eventos, né? É até difícil para a gente conceber assim, o que é isso. E é o convívio que eles têm. E aí, como que eu vou julgar? Porque a minha tendência é falar assim, nossa, não está convivendo com as pessoas, está isolado. Ele não está isolado, né? Tudo bem, ele está no quarto dele, mas ele não está isolado. Pelo contrário, ele está convivendo. Então, assim, para a gente é muito difícil, né? Então, assim, a cada geração, acho que, e a gente está mudando cada vez mais, assim, mais rápido, eu digo, mas essa questão cultural, né, essas mudanças fazem com que esse abismo sempre exista, né? Sempre permaneça, né? Que é a questão das gerações mesmo. Então, demanda muito
principalmente de nós adultos, nós que temos mais condições, deveríamos pelo menos ter mais condições, né, mais recursos, assim, para lidar com essas situações, e ao mesmo tempo ensinando-os a fazer isso também, né, mas também é difícil para a gente, né. Então, muitas vezes não é fácil, né, é compreensível, né, claro, é legal a gente sempre colocar nessa conta do aborrecente, da coisa difícil, pesada, porque distancia ainda mais. Eu acho que Exatamente. ela tem a gente tem uma tendência, né, o adulto, nós temos uma tendência a rechaçar, a ridicularizar, a diminuir o sofrimento, sabe aquela coisa de: "Ai, vai passar, porque eu já passei, eu superei", tudo bem, tem um lado bom, né, porque eu superei. Então, se eu superei, e hoje eu vejo como uma coisa pequena, um sofrimento, porque, sei lá, levou um fora do namorado, ok, eu acho que tem esse lado de que foi superado, então, né, você passa essa ideia de alguma forma para o adolescente. Mas também você colocar, você diminuir aquilo, diminuir aquela experiência, né, no sentido de não dar a importância que ele está dando, nos afasta ainda mais, né? E por mais que às vezes não pareça, eles precisam de escuta, né, nós quando somos adolescentes, a gente precisa da escuta. Só que é difícil, porque muitas vezes esse pedido de escuta e de atenção, ele vem misturado com um rechaço, né, do adulto, né, eu me isolo. Então é um tal de gritar às vezes e brigar, mas aí vai para o quarto, né, quando você tenta se aproximar, se isola no quarto. Então é um manejo muito complicado, né. E, Patrícia, você também comentou uma coisa bem bacana, até tendo você como referência, né? Sobre assim, você foi uma adolescente triste, né? Em algum momento da sua vida. E às vezes é legal também a família estar alerta, até porque muitas vezes por conta dessa transformação hormonal no início, né? Que é mais o período de puberdade, tem uma transformação hormonal violenta, né? São hormônios que antes estavam lá não ativos e agora foram ativados pela própria fase da vida, e que realmente tem toda uma organização ainda para colocar cada coisa no seu lugar, né? Os hormônios sexuais que foram ativados, várias outras sensações que estão ali no corpo, que muitas vezes não são nem significadas e a pessoa quer saber o que está acontecendo com ela, isso também gera uma angústia, Uhum. gera angústias, às vezes aparece uma depressão, né? É muito comum também nessa fase da adolescência, e que é legal a família estar alerta para aquilo que é próprio da idade, mas também, às vezes, daquele momento que o seu adolescente precisa de uma ajuda, né? Isso. Precisa de uma ajuda, porque a gente percebe até assim hoje, né? O quanto assim, esse não compreender, não ser compreendido, melhor dizendo, né? O adolescente acaba, às vezes, passando por algumas situações, assim, de muito sofrimento mental mesmo, né? Então, as meninas ou até os meninos que começam a se automutilar, né? São outras questões próprias dessa fase e que não são compreendidos na sua angústia, né? Que É. também merecem o nosso olhar também, e o nosso acompanhamento de perto, para entender realmente, né? Até um tempo atrás, eu acompanhei, assim, uma fala que veio de uma escola, né, do município, de que 5 adolescentes estavam no banheiro se cortando, né, se automutilando. E daí eu queria entender que processo é esse que tinha acontecido ali, né? Então, uma das meninas é que estava realmente com um problema, assim, uma questão realmente da vida dela, né, uma questão pessoal, e que isso estava, de alguma forma, trazendo um sofrimento psicológico, e as outras meninas, na verdade, fazendo parte de um grupo, né, queriam estar com ela nesse momento de apoio, acabavam se cortando ali também, né? Então, tem que limpar, na verdade, assim, quando a gente percebe esses comportamentos grupais, o que Uhum. faz parte de um, o que faz parte de um coletivo que está junto ali, né? Então, é bem bacana também, porque tem várias
gestoras, várias professoras nos ouvindo, né, para elas tentarem entender esse fenômeno grupal que também que acontece com o adolescente, né, e daí eu pude entender o que aconteceu naquela escola, que realmente uma das meninas precisava de ajuda, né, psicológica e médica, inclusive, e as outras não. As outras eram só aquela questão do estar junto no grupo, que é um comportamento característico da adolescência, assim como todos, como muitos outros, né, que às vezes, se o adulto não está junto e não está alerta, né, porque muitas vezes nós, enquanto adolescentes que fomos, em algum momento, por estar nessa fase peculiar de desenvolvimento, como diz o nosso estatuto, né, a gente não consegue fazer essa leitura do mundo real, né, ainda é um mundo muito construído imaginariamente, né, que é como se a gente tivesse ali uma onipotência do pensamento e nada vai acontecer com a gente, somos super meninos e super meninas, né, a gente não consegue avaliar realmente os perigos, né, ali que estão à nossa volta, até por conta desse momento ainda que está em processo de desenvolvimento e de amadurecimento em todos os sentidos, né, principalmente emocional também, né. Eu acho realmente, assim, que é muito difícil, sabe, a gente conseguir, porque como a gente está falando de fases, de processo, né, onde o processo de crescimento ele é mais evidente, a gente está sempre crescendo, né, mas a adolescência isso fica mais evidente. Então, e tem conflitos e sofrimentos que são típicos, né, é aquela coisa, crescer dói mesmo, né. Então, e a gente sempre fica naquela, até que ponto é algo natural, é algo que ele dá conta, e até que ponto ele precisa de ajuda, né. Então isso é algo, muito delicado, né, Maria Cristina, até pra gente, às vezes, o profissional, pra gente orientar, né, quando que eu preciso, né, quando alguém fala assim: "Ah, será que ele precisa de ajuda? Será que eu preciso levar para um psicólogo, né, para um médico?", enfim. Então realmente, assim, não é fácil, muitas vezes, a gente detectar isso, né. E esse olhar atento, né, esse olhar atento sem ser, excessivo, porque aí a gente vai, né, aquela superproteção, aquela coisa de insistir demais, né, você só consegue cada vez mais afastá-lo, mas de um olhar de acompanhamento mesmo, né, pra poder perceber o quanto que aquele sofrimento é necessário, faz parte do crescimento e quanto que tá excessivo, né. Essa coisa da automutilação que você coloca, que é muito, que é um comportamento, comum, né, hoje em dia, frequente entre, né, nessa faixa etária, e é muito interessante isso e essa distinção que você faz nesse grupo, né, porque assim, essa automutilação é uma forma de você, eh quando a angústia é muita, né, quando a angústia ex é demais, e a gente não dá conta, né, a angústia é algo que a gente não simboliza, né, aquela coisa assim que tô angustiada, não consigo dizer nem o que que é, o que que eu tô sentindo. Para o adolescente é ainda mais difícil, porque ele ainda tá naquilo, como você colocou, naquele turbilhão de hormônios, né, de mudança de corpo, de entrada num novo mundo, de sentimentos variados. Então ele ainda tem dificuldade de lidar, ele não tem repertório, muitas vezes, simbólico de lidar com isso, né. E aí você ir para o corpo, você se cortar, é uma tentativa de materializar esse sofrimento, de você materializar a angústia, de você transformar em algo palpável, né. Você olhar aquele sangue saindo, é uma coisa assim, que pra quem, né, não tem essa vivência, é uma coisa meio estranha, meio macabra, mas assim, pra quem tá vivendo, faz tem efeito, né, alivia de alguma forma. E aí entra o grupo, né, quando a gente fala assim: "Ah, mas aí de repente, ai, virou moda", né, eu já ouvi escutar falar assim: "Ai, virou moda se cortar". Não é que é moda, né, isso é muito legal, né, que você coloca, de você ir procurar o sentido, inclusive no grupo, elas estavam sendo solidárias com a amiga, né, tentando de alguma forma, é claro que pode ter outras questões ali, né, de tentar também, enfim, tem um mimetismo, né, mas a gente não pode tomar isso como, sabe aquela fala de: "Ai, tá tentando chamar atenção", de uma forma que a gente fala também de criança, né: "Ai, só tá tentando chamar atenção". Espera aí,
se está tentando chamar atenção, tem alguma coisa aí. Chamar atenção para quê? De quem, né? E tem isso também, porque o adolescente, como ele tem essa coisa de esses dois mundos, né, de sair do mundo da infância, da família, ir para os grupos, né, para a sua tribo, muitas vezes ele está tentando chamar atenção, nem é dos pais tanto, mas é do grupo, né, ele precisa ser aceito pelo grupo, né, então muitas vezes alguns atos, alguns comportamentos, ele toma como uma forma de prova de que ele é digno de fazer parte daquele grupo, né, então alguns comportamentos também passam por aí, mas comportamentos principalmente, né, que tem esse traço de autodestruição, né, alguma coisa nesse sentido, como a automutilação, eles nos revelam algum tipo de sofrimento, né, então é importante que a gente fique atento. Muitas vezes é difícil mesmo, e a gente sempre precisa buscar ajuda, buscar opinião, né, de outras pessoas, né, para tentar avaliar até que ponto aquilo pode ser considerado normal ou não, né, o esperado ou não, mas eu acho que o principal é a gente conseguir manter uma aproximação, né, manter uma aproximação, uma distância ótima do adolescente, né, eu acho que é interessante a gente pensar no conceito da mãe suficientemente boa, do Winnicott, né, que ele usa, claro, para a mãe para a mãe e para o bebê, né, para quem não conhece o conceito, o Winnicott foi um pediatra, psicanalista inglês, e ele estudou muito essa relação mãe-bebê, e ele fala da mãe suficientemente boa, né, o que é essa mãe, por que o suficientemente? Porque ela não pode ser nem pouco nem demais, no sentido de que eu tenho que dar um espaço para o bebê se desenvolver, né? Então, no início ali, quando recém-nascido, um chorinho a gente corre atender. Naturalmente, ninguém precisa fazer curso para aprender isso, a gente vai sentindo, né? Você vai dando um tempo, de repente, você fala assim, não, esse chorinho aqui, ele já consegue aguentar um pouco, eu consigo estender uma roupa, sei lá, né? E antes de atender. Então, é esse espaço que a gente dá. Então, ele fala da mãe suficientemente boa, que é a mãe, média, mãe, né, que não tem grandes problemas, e a gente acaba sendo uma mãe suficientemente boa, ou seja, a gente não se excede nos cuidados, a gente dá espaço para que aquele sujeito vai se tornando autônomo. E assim, apesar do Winnicott não usar esse termo muito para adolescência, eu gosto de pensar na adolescência, porque é mais difícil, eu acho que a gente ser mães, né, e quando eu falo mães, eu estou falando de todo mundo, né, de adultos, de cuidadores, enfim, de todo mundo que tem uma relação com algum adolescente. Ser uma mãe suficientemente boa nesse momento é conseguir aproveitar os momentos que a gente tem de aproximação, de escuta, né, de abertura, quando esse adolescente de alguma forma nos pede e nos demanda e se abre, e também lidar com as frustrações de quando ele nos rechaça, né? Porque quando a gente está falando da criança, é a gente que está no controle, a gente que atende quando a gente quer, né? É a mãe que agora a gente já tem um ser ali muito mais autônomo do que era uma criança, que você que vai manejando ali. Agora a gente tem uma outra pessoa, né, bem mais constituída do que uma criança, do que um bebê. Então, a gente precisa lidar muito com a frustração. Então, assim, quando meu filho vira e fala assim, é coisa minha, eu não vou te falar, eu não tenho como obrigá-lo a falar, né, e nem devo tentar fazer isso. Mas eu tenho que lidar com a minha frustração. Então, é sempre esse manejo que é difícil, porque são duas pessoas distintas, são dois sujeitos distintos ali, né? E são dois peitos, dois corações angustiados que estão em jogo ali nesse momento, né? Isso, e também, né, Patrícia, de pensar assim que eles ainda precisam da supervisão, né, mas não de forma estressante, que realmente é a questão da mãe suficientemente boa ou não, né, porque precisa desse distanciamento. Quer dizer, a supervisão, ela é necessária exatamente porque ainda está nessa fase de desenvolvimento peculiar, né, mas que precisa de um espaço para ser. É. É,
e a construção da confiança, né, Maria Cristina, que eu acho que é, quando a gente fala de pais, de adolescente, né, o que que é essa supervisão, né, que não é um tomar conta, ter olhos em cima o tempo todo, mas ir construindo, encontrar formas de ir construindo uma confiança, né, mútua, né, que a gente faz a partir de combinados, né, a gente vai demonstrando até onde a gente pode confiar, até onde a gente não pode, né, e o adolescente é a mesma coisa. Então, é uma construção, assim. Outra coisa que eu acho que é bem importante a gente falar também, quando a gente fala da adolescente, é que é uma fase em que a gente está construindo a nossa imagem, né, a imagem pública que a gente vai ter, né. Então é interessante a gente pensar que a imagem que a gente guarda da gente, a principal imagem que a gente guarda, é uma imagem jovem, né. A gente não guarda a imagem, quando eu penso Patrícia, não vem na minha cabeça uma criança, né. E ao mesmo tempo também já não vem, talvez, a minha imagem geralmente né, um pouco mais nova, a gente tem dificuldade de aceitar as nossas rugas, o nosso envelhecimento, né, a gente sempre tem aquele susto, às vezes, quando a gente se depara com uma evidência do envelhecimento, né, então, por que isso? Porque é na adolescência que a gente, de fato, consolida a nossa autoimagem, né, e essa consolidação, essa construção, ela não é fácil, né, porque são transformações muito bruscas, né, existe toda uma exigência cultural com relação à imagem, e aí eu não falo só da imagem física, né, mas de imaginário, de ideia que eu passo para as outras pessoas, e a gente se assegurar disso, né, não é um processo fácil, né, e hoje a gente tem, né, entrando de novo na questão das mudanças históricas e culturais, né, hoje a gente tem ainda muito forte a questão da imagem por causa das redes sociais, né, por causa da nossa presença constante o tempo todo, essa coisa, pelo menos na nossa cabeça, de que estão todos nos olhando o tempo todo, né. Uma pessoa que um adolescente, é difícil um adolescente muito seguro de si, a gente pode até ser um adolescente, tem, né, claro que tem os que parecem muito seguros de si, mas é difícil que aquilo seja tão real assim, né. São formas que a gente aprende eh, de dar um jeitinho ali com as nossas inseguranças. E aí hoje com a internet, com as redes sociais, isso fica ainda mais marcado, né. E porque assim, na minha época, eh, essa minha autoimagem, né, a autoimagem que a gente construía na frente do espelho, né, eu lembro de eu com as amigas, a gente se arrumando para sair, eram, né, 2, 3 amigas na frente de um espelho, e aquela coisa do espelho que a gente precisa disso, né, o espelho para nos assegurar, para nos dizer, né, quem que sou eu, né, e que imagem que eu quero passar, como que eu quero estar para o outro. Hoje o espelho é a selfie, né. Então, assim, não é à toa que a gente vê tantos adolescentes, né, acho que ainda mais as meninas, de tanta aquele chuva de selfie, né, toda hora se fotografando e se mostrando para o mundo, e é uma construção, né, uma construção da autoimagem, como é que eu quero que os outros me vejam, né, então, é um momento e que pode, caminhar para perturbações, né, para patologias mesmo, para dificuldades mais graves, né, transtornos de imagem, transtornos alimentares, também em função de exigências culturais que a gente tem, né. Então, assim, essa questão do mundo, do mundo fantasia que é, né, as redes sociais, principalmente, eu acho que isso é algo muito importante da gente pensar hoje, né, com relação aos adolescentes. Se pra gente pega, né, se a gente às vezes se pega ali, a gente que eu digo adultos, assim, né, que a gente se pega às vezes olhando e: "Ai meu Deus, nossa, a vida dessa pessoa é tão maravilhosa", né, a gente ainda cai no engodo, né, de acreditar às vezes nisso, quando você tá rolando ali os seus stories no Instagram. Imagina para um adolescente, né, que tende a acreditar ainda mais naquilo e almejar ainda mais aquilo, e sofrer muito mais com as faltas que
percebe em si mesmo, né? Então, a grande questão é como que ele vai lidar com isso? Ele vai lançar mão de quê para lidar com isso, né? Então, a adolescência também é um momento muito crítico nesse sentido, né? Porque eu ainda não tenho recurso, eu não tenho tranquilidade, eu não tenho ainda maturidade para aceitar que tem coisa que eu não vou ter mesmo, sabe? Que eu não vou ser igual ao outro, mas também o outro nem é tudo isso. A gente não tem ainda, né? Isso. E às vezes a gente também não desenvolve, né? Mesmo adulto, às vezes não tem. Mas eu acho que a questão também, né, das redes sociais com relação à construção da autoimagem também é algo importante da gente pensar, né, e não assim, não é pensar de, a rede social é uma coisa ruim, faz mal, a gente tem que evitar. Impossível, né, nossa vida hoje, ela é muito virtual, né, de todos nós. Mas, como que a gente conversa sobre isso com os nossos filhos, né? Como que, eu tenho, o meu pequeno, ele fala que o sonho dele, meu pequeno tem 7 anos, que o sonho dele é ser um youtuber conhecido, um youtuber famoso. E aí, assim, já me dá, ai meu Deus, né, com o que pode ser que ele vai lidar? Pode ser bobagem, pode ser, né, nada, pode ser uma coisa de criança, mas, que fantasias que vem aí, né, que ideais que ele vai ter, né, com relação a isso. Então, são situações que é importante que a gente converse, né, o que é ser um youtuber famoso, claro, na medida né, das condições que ele tem, da idade, estou falando de uma criança, mas um adolescente, a gente já tem condições de conversar um pouco mais, né, o que ele imagina daquilo, falar das possibilidades, né, das frustrações que podem existir também nisso. Então, acho que também é um campo para a gente ficar atento, né, para as construções imaginárias aí, em função desse novo mundo, aparentemente perfeito, né, mas que também pode massacrar, né, esses nossos ideais, assim. Até porque é construído, né? É construído de uma forma imaginária, né? Não é exatamente como você diz, é o mundo virtual, né? E se é virtual, ele é imaginário, ele não é real. Então, tem um distanciamento do real. Exato. E me diga uma coisa, Patrícia, e pode-se dizer que uma pessoa que chega na fase adulta, vamos pensar assim, o adulto enquanto um corpo biológico, né, e funcional, apresenta comportamentos de um adolescente? Isso é possível a gente dizer, é possível a gente pontuar isso nas pessoas? Porque às vezes a gente escuta assim, tal pessoa, né, fulano ou ciclano, é adulto, mas se comporta como adolescente, ou se comporta como criança. Eu acho até, é uma forma até de você diminuir a criança, né, porque a criança está num processo de desenvolvimento, é uma característica dela, né? E, na verdade, quando a gente ouve isso, o que se passa, será, nesse sentido de que, será que a pessoa emocionalmente ainda não amadureceu, ainda, ou não teve, né, aquelas características, no sentido, será aquelas experiências que são importantes para o adolescente, porque às vezes a gente ouve, assim, um adulto, por exemplo, né, um adulto que adora jogar videogame, fica lá no Xbox, lá no PlayStation 4, 5, sei lá eu, né, horas jogando, e daí a pessoa responde assim pra gente, ele pergunta, você não teve adolescência, fulano? Assim, eu tive adolescência, eu não tinha dinheiro para comprar tal coisa, agora eu estou indo, né? Às vezes a gente ouve isso, né, dos adultos, mas às vezes, por outro lado, a gente observa outras questões também, às vezes assim, mais graves no cotidiano, né, de uma pessoa que não se vincula muitas vezes às outras, tem uma dificuldade de assumir compromisso, de ter suas responsabilidades que deveriam ser próprias da fase adulta, né? Será que o que aconteceu nessa trajetória, né? Foi uma questão de vínculos, foi uma questão de um trabalho que faltou, né, nas relações, né? Como que a gente pode, será, mensurar isso, ou se é que é possível mensurar, né? Eu acho que a gente usa os termos, tanto infância quanto adolescência, né, quando a gente fala assim, o fulano não cresceu, né, ele é infantil,
a gente se remete a algumas características dessas fases, né? Porque a gente tem que levar em consideração que são fases que envolvem não apenas aspectos emocionais e psicológicos, mas também sociais e biológicos, né? Então, assim, a adolescência é um período, ali, assim como a infância, tem a sua vertente cronológica, digamos assim, e biológica, né? Mas eu acho que tem casos que há talvez uma certa um ressentimento, como eu disse, né, no começo, assim, de: "Ai, eu não tive a oportunidade de viver isso e vou viver agora". Mas acho que a gente está falando de amadurecimento, né, Maria Cristina, de você, conseguir, passar por essa fase, aprender as coisas nessa fase, né. Às vezes eu vejo muito isso, em relações de pessoas mais velhas, isso é uma característica, é um fenômeno que eu acho que está acontecendo, principalmente com rede social, com essa coisa de grupo, né, grupo de família, as redes sociais, tem muito adulto, gente mais velha, assim, sabe, que passa a se comportar como alguns adolescentes se comportam, assim, né, aquela coisa assim: "Ai, não curtiu minha foto", né, eu postei e não comentou nada. Uma coisa que a gente, que é característico, que a gente, compreende quando a gente está falando de outras fases da vida, né, aquela coisa daquela insegurança: "Ai, se a fulana não curtiu minha foto, mas curtiu a da outra amiga", sabe aquela coisa do ciúme, né, entre as amigas, aquela coisa assim, que a gente vê hoje, alguns adultos, né, e eu vejo muito isso nesse fenômeno desse mundo virtual, assim, né, que parece que favoreceu um pouco isso. Mas, como você disse, assim, eu acho que bem às vezes é uma desculpa, sabe, essa coisa assim: "Ai, tá vivendo a adolescência agora porque não teve a própria adolescência". Acho que a adolescência é uma coisa e o desenvolvimento que eu digo, assim, o amadurecimento, né, é é outro, né, mas tem comportamentos que são típicos da adolescência, mas aí não cabe no adulto mais, né, a gente não espera mais, então a gente não é tão permissivo mais com um adulto, uma pessoa mais velha que tem esse comportamento dos adolescentes, justamente porque a gente entende que tem muita coisa na adolescência, né, envolvida ali. Então, provavelmente, ele ficou de alguma forma fixado, né, em algum momento aí, eh seja, né, na infância, e isso é típico também, né, isso é característico nosso, né, todo mundo tem aí os seus pontos de fixação, suas questões, né, que de repente, assim, uma situação a gente passa a agir como, de repente eu viro a Patrícia de 5 anos de idade, né, porque tem uma coisa mal resolvida ali, né, com a minha mãe ali, né, então a gente tem isso. Claro, o problema é quando isso se abre para um campo muito vasto, né, de convivência, então a pessoa tem um comportamento muito, em várias áreas da vida, um comportamento assim, né. Agora quando é uma coisa ou outra, quando é só o videogame que não teve dinheiro para comprar na época, né, ok. Mas de fato quando isso começa a destoar muito eh do que a gente espera, né, do que culturalmente, socialmente a gente espera para aquela fase, alguma, né, coisa mais grave, mais importante, ficou ali, né, sem ser resolvida ou sem ser pelo menos minimamente trabalhada ali, né. Eu acho que é exatamente isso, né, Patrícia, porque a gente vai passando pelas fases desde da tenra, mais idade lá, dos primeiros momentos do nascimento, né, como a gente sempre fala, que a criança descobre o mundo pela boca, que a gente chama isso da fase oral, e assim vai passando nesse decorrer, e a gente vai ficando com alguns resquícios, pequenos resquícios de cada fase, isso é o natural do ser humano, né, e tem outras pessoas que talvez em algum momento aquilo ficou como se fosse um nó para desatar no futuro, É. né? Para resolver depois, mais para frente, e às vezes a pessoa precisa até de uma ajuda quando isso atrapalha exatamente isso que você falou, os outros campos da vida, né? Atrapalha o relacionamento amoroso, atrapalha as relações de trabalho, até na própria execução de trabalho, a forma como a pessoa faz as escolhas para a sua vida,
né? Então a gente percebe que existe um sofrimento muitas vezes nessas pessoas, e por isso a importância às vezes de procurar ajuda realmente, né? Porque ficamos com esses nós para trás. Aí eu sempre digo que as gavetas ficaram fechadas, né? É, Em algum momento a gente vai ter que abrir e se deparar com a história, com a própria história, né? Com a sua história, na verdade, porque essa é uma característica sua e de mais ninguém. é. Cada um tem as suas gavetas que são muito próprias, né? E não é de mais ninguém. A gaveta do outro é diferente, né? Mas nós estamos já, Patrícia, com 59 minutos de live, quase 60 minutos, né? Eu acho que a gente já pode ir encerrando por aqui. Você gostaria de deixar, assim, uma mensagem para as famílias, uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Os gestores, educadores das nossas escolas, das nossas unidades escolares. Você gostaria de deixar, assim, uma mensagem, né, um momento de reflexão? É, sim, eu queria reforçar essa ideia, né, de que a melhor forma da gente lidar né, com essa às vezes que se apresenta como dificuldade, né, nessas relações com esses jovens, com esses adolescentes, é realmente a gente tentar voltar e se perguntar e tentar reviver um pouquinho, né, como que foi essa fase da nossa vida, né, como é que foi para a gente, porque às vezes a gente consegue encontrar algum ponto identificatório, né, então assim, nossa, eu tô vendo isso nesse adolescente, tá difícil me conectar com ele, mas às vezes a gente resgata alguma coisa da nossa vida que faz essa conexão. Então, assim, as nossas relações se dão por identificações, né, então às vezes é um tracinho, um episódio da minha vida, um sentimento que eu tive lá atrás, que me ajuda a me conectar com esse jovem, né, então isso é importante que, a gente se conecte, né, conosco, assim, né. E outra coisa, assim, aproveitando que tem muita gente da área da escola, da educação, uma coisa que a gente não abordou aqui, que eu acho que é muito importante no momento, que é a questão dos adolescentes durante essa pandemia, né? Como que está sendo para eles vivenciar isso? Eu acho que é muito difícil a gente ter uma ideia já, a gente vai saber disso depois, né? Como que vai ser, quais são os impactos desse momento de isolamento, por mais que alguns não sigam tanto o isolamento, mas tem uma característica muito forte que é a interdição do espaço escolar nesse momento, né? Então, assim, eles nunca ficaram tanto tempo longe da escola. E a escola, só que eles continuam fazendo as tarefas, e eu estou tendo essa dificuldade aqui também um pouco com os meus filhos, mas assim, a gente tem que compreender que, de repente, da noite para o dia, eles ficaram só com a parte ruim da escola, ruim que eu digo do peso, da responsabilidade, da tarefa, né? O meu pequeno não consegue entender tanta tarefa que ele tem, por mais que ele tenha poucas aulas. Então, assim, por quê? Principalmente a adolescência. A adolescência acontece na hora da entrada, na hora da saída, na hora do recreio. Gente, vamos lembrar o que que era, né, a escola pra gente, né? Então, assim, é quando que você vai encontrar o cara, né, o menino que você gosta, você vai conversar com as amigas. É nesses momentos que, de repente, eles não têm mais, né? De repente ficou sem. E cada um tá lidando de um jeito, um tá se isolando, o outro tá, né, o mundo virou o quarto, e aí, de repente, essa necessidade, essa imposição de ficar o tempo todo com os pais, que é justamente de quem eu quero me afastar, que eu preciso me distanciar agora, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter tudo isso em mente, principalmente o pessoal da escola, para já ir pensando, se preparando com o que que a gente vai se deparar no retorno, né? E esperando que esse retorno se dê o mais breve possível. Claro que com segurança, mas assim, eu acho que a gente vai ter muita coisa para trabalhar em função desse momento de isolamento com relação aos adolescentes. Muita coisa a gente vai ainda descobrir e vai ter trabalho pela frente. Isso, eu concordo plenamente com você, até porque eu tenho duas adolescentes em casa, né? Uma que vai fazer 18, a outra que vai fazer 20, e eu percebo nelas exatamente isso, né? Uma inquietude e ao mesmo tempo já
em momentos que quer muito sair de casa e não tem medo de sair por conta do Covid, elas respeitam muito bem essa questão do isolamento, né? Mas ao mesmo tempo já tem um impacto, assim, uma tristeza, sabe? Uma vontade de ver as pessoas, de abraçar as pessoas e não poder. Então é bem difícil. E por outro lado, a gente tem que pensar assim, né? A gente fica tanto tempo dentro de casa que em algum momento essa ansiedade de separação, né, pode se fazer principalmente em crianças e adolescentes, que, né, tem menos manejo do seu simbólico, dos seus recursos simbólicos, e de repente alguma situação dessa pode aparecer sim. Então eu acho bastante pertinente, até hoje no final da tarde eu estava assim, trocando uma ideia com o nosso secretário, né, no sentido de a gente fazer um plano de contingência, porque além dessas questões, né, de retorno, de toda a segurança que a gente vai precisar ter ainda, porque o Covid ele vai continuar no meio de nós por um tempo ainda, então a gente vai ter que aprender a manejar essa questão, mas por outro lado também, todos esses aspectos emocionais, sociais, porque a escola é um lugar social, né, é maravilhoso de a gente pensar nesse aspecto da escola, né, e também pelo fato que quando a gente voltar, muitas questões relacionadas à violência vão se fazer presentes também. Então, a gente tem que ter todo esse olhar bem amplo, pensando em cada situação dessa, né, do nosso enfrentamento pós-pandemia. Então, a gente vai E é ter que algo muita inédito, né? É algo inédito, a gente é não, algo inédito para ninguém todos nunca nós. passou por isso. Exatamente. Então a gente tem que pensar, fazer é uma coisa assim meio difícil você planejar uma coisa que você nunca vivenciou, né? Então é um planejamento bem imaginário, inclusive, né? Isso. Porque ele pode ter muito parecido com a realidade quando você colocar ali em prática, mas pode ser que ele se distancie muito daquilo que você planejou exatamente porque a gente nunca vivenciou antes, né? Então Eu acho que a gente vai ter que colocar muito em prática a nossa capacidade de escuta, né? Mais do que nunca, né, Maria Cristina? De exatamente. escuta e de auxílio, de instrumentalizá-los até a falar sobre, né? Porque a coisa do adolescente também não é que ele não quer falar, ele não, muitas vezes não tem recurso, não consegue colocar em palavras. Até a questão, né, que a gente estava falando da automutilação, às vezes é muito disso também, de não conseguir simbolizar. Então, vai ser um trabalho mútuo aí, né? Da escola, junto com esses adolescentes, com as crianças também, de se escutar, todo mundo se escutar, né? Porque é um sofrimento coletivo, né? Estamos todos passando pela mesma coisa. Então, de fato, eu acho que é muito interessante, muito importante esse plano de contingência, né? Ainda que seja algo muito aberto, porque a gente realmente, como você falou, é tudo baseado no nosso imaginário e mil coisas podem Exatamente. acontecer, né? Pode acontecer. Mas, Patrícia, muito obrigada. Agradeço em nome da nossa Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário, de todos os funcionários, né, não só da própria Secretaria, mas também das nossas unidades escolares, pelo seu aceite e por vir aqui somar o seu conhecimento conosco, né? Então, tenha uma boa noite e boa noite a todos que nos acompanharam, né, até agora, porque uma hora e pouquinho de live, né, às vezes é cansativo também para quem está acompanhando, teve um dia, né, de trabalho também. Então, boa noite para todos. Boa noite, obrigada mais uma vez.